Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um papo de cerveja entre amigos, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre as principais culturas cervejeiras pelo mundo. Hoje vamos falar da cultura cervejeira alemã. A cada vídeo eu explico uma das principais culturas, falo das antigas escolas como a alemã, belga, britânica e das emergentes como os Estados Unidos, Brasil, Suíça e muitas outras. Eu te explico os estilos de cervejas mais difundidos nessas culturas e também fazemos juntos, passo a passo, a degustação dessas cervejas. E a cada degustação você aprende como fazer a análise delas e como harmonizá-las, tudo de uma forma rápida, simples e bem descontraída. Eu sou Isaac Alves, fundador da Budken, a primeira cervejaria brasileira na Suíça, localizada em Zurique, na parte alemã do país. Minha missão é te ensinar de um jeito rápido e fácil a tornar-se um apreciador de cervejas que sabe escolher, analisar e harmonizar qualquer cerveja com 100% de segurança e confiança. Então, já se inscreve no canal, clica no sininho, que é para não perder nenhuma novidade, pois toda semana está bombando de conteúdo. A cultura cervejeira alemã é, na minha opinião, a mais importante de todas. Tudo bem que existem outras culturas igualmente fortes, assim como as culturas emergentes da atualidade, que estão transformando o mercado. Elas estão trazendo muitas inovações, mudanças muitas vezes radicais, não só em como fazer cerveja, mas também de como degustar uma cerveja. Mas vale reafirmar que a cultura cervejeira alemã é uma cultura de base, é uma cultura raiz. Quer ver um exemplo? Assim como o Brasil é reconhecido como símbolo do futebol, faça um teste e peça para alguém lhe dizer o nome de um país conhecido por sua cerveja. Não fique surpreso se a resposta for a Alemanha. De fato, a história e a cultura desse país estão tão intimamente entrelaçadas com a cerveja e a influência de sua tradição é tão marcante em todo o mundo que a associação de cerveja com a Alemanha é totalmente natural. Você terá a oportunidade de comparar isso por você mesmo assistindo a essa sequência de vídeos sobre as principais culturas cervejeiras do mundo. E nesse episódio você vai aprender de forma simples e bem rápida como foi que essa tradição tão rica aconteceu, desde os tempos das tribos chamadas germânicas até chegar ao desenvolvimento do estilo de cerveja mais reproduzido no mundo todo. Vamos passar pela variedade de estilo desse país, que ocupa hoje um lugar de liderança no ranking mundial de volume de cerveja produzida. A cerveja, como conhecemos, evoluiu na região onde hoje fica a Alemanha, através da expansão do Império Romano e das migrações da Mesopotâmia para a Europa. As tribos germânicas, junto com as celtas, eram os maiores produtores e consumidores no início da era cristã. A produção de cerveja era uma tarefa doméstica e responsabilidade das mulheres das tribos. Mais tarde, produzida pelos monges e freiras em mosteiros na região sul e dos artesãos e comerciantes na região norte. Os mosteiros foram ampliando seu volume de produção porque na Idade Média poucos sabiam ler e escrever e o acesso aos livros era um luxo de ricos e da igreja. Assim, os monges e as freiras eram os responsáveis por guardar conhecimento e não só a teologia, mas também sobre ciência, artes e os vários processos de produção, o que incluía a cerveja e seus ingredientes. Naquela época, as cervejas levavam uma mistura de ervas e especiarias chamada Gruit. O lúpulo passou a ser utilizado por volta de 1200 e a adoção do lúpulo nas cervejas era inegável, pois dava amargor, aromas agradáveis à bebida e também agia como conservante. E essa escolha teve um tremendo impacto na história da cerveja até hoje, pois em 23 de abril de 1516, a Reinheitsgebot foi instituída pelo Duque Guilherme IV. Esta famosa lei de pureza alemã foi devido à necessidade de maior padronização e controle por parte do governo. E após 500 anos, a lei continua válida, limitando a produção de cervejas a apenas 4 ingredientes: água, malte, lúpulo e levedura. No princípio eram apenas 3, pois na época ainda não se conhecia a levedura. Como você pode ver, a escola alemã tem uma longa e complexa história.
Cada mudança social, cultural, tecnológica e política ao longo de muitos séculos de história foi também moldando a cerveja até chegar na variedade de cervejas que hoje tanto apreciamos e respeitamos pelo mundo afora. Eu posso te citar alguns exemplos. Começamos pelas cervejas claras do tipo Export, Helles, Kölsch, Maibock, Festbier, Märzen, Munich, Oktoberfest, Pilsener, Special. No outro lado do espectro temos as cervejas escuras do tipo Altbier, Bock, Doppelbock, Dunkel, Schwarzbier, Kellerbier e uma classificação muito especial. Temos as cervejas de trigo, aquelas que servimos tradicionalmente em copos longos de 500 ml. Na lista dessa classificação também entram as filtradas, turvas, escuras, como Weizenbier, Berliner Weiss, Heffenweisse, Kristallweizen, Weizenbock, Roggenbier. Aqui eu só te falei apenas os estilos que estão mais difundidos, porém existem muitas outras variedades que são menos conhecidas, mas que também compõem essa vasta lista de cervejas idealizadas na Alemanha. Uma prova de que a cultura alemã realmente circula ao redor desse universo de cerveja é a grande quantidade de provérbios populares atribuídos a eles sobre o tema e o que parecem ser utilizados assim regularmente no dia a dia. Um deles diz assim: "Eu sei que existe uma vida sem cerveja, mas quem se interessa?" E na continuação desse vídeo, vamos falar das cervejas estilo Lager e Pilsen, suas diferenças e como degustá-las. Fica ligado, poderíamos passar aqui o dia inteiro falando sobre a cultura cervejeira alemã, mas se você gostou dessa introdução, escreve aí nos comentários, de repente eu faço um outro vídeo explorando mais aspectos dessa cultura maravilhosa. Agora vou lhe dar dicas para você rapidamente já começar a entender este maravilhoso universo da cerveja. Não vou lhe dar uma aula de combinações químicas complexas e nem lhe dar uma extensa lista de vocabulário complicado e impronunciável. Esse vídeo é a sua oportunidade de aprender as principais diferenças entre Lager e Pilsen. Também de entender as características principais que você utilizará em uma degustação ou harmonização usando esses estilos e ainda vai impressionar seus amigos com o seu conhecimento e habilidade de bom apreciador de cervejas. Você pode me perguntar, mas Isaac, cerveja Lager e Pilsen não são aquelas cervejas que bebemos todo dia? Então, o que tem aí para se aprender sobre elas que já não se sabe? Pois é, apesar de estarem no nosso dia a dia, tem muita gente que está consumindo sem apreciar o melhor desses estilos, pois não entendem como tudo funciona. E nesse episódio você vai aprender de forma simples e bem rápida como surgiram a cerveja Lager e Pilsen e suas principais diferenças. Também vai aprender sobre sua composição de aromas e sabores. A primeira coisa a dizer é que toda Pilsen é uma Lager, mas nem toda Lager é uma Pilsen. Deixa eu te explicar como isso funciona. Primeiro, vamos entender um princípio técnico e depois tomar um golinho de história. Simplificando, a fabricação de cervejas tem 3 categorias bem distintas baseadas no processo de fermentação utilizado. A categoria Lager utiliza um processo de fermentação de baixas temperaturas, onde a levedura se deposita no fundo do fermentador. Essa técnica foi desenvolvida na Alemanha da Idade Média, que por falta de recursos como a eletricidade, essas eram fermentadas em porões e cavernas durante os meses frios da Europa, de setembro a maio. Devido à baixa temperatura, o processo de fermentação é bem lento, gerando uma cerveja mais leve, mas esse não é o único motivo. As primeiras Lager eram somente nas cores dourada, âmbar e escura, mas foi só em 1842 que a primeira Pilsen foi fabricada na cidade de Pilsen, na atual República Tcheca. A população de lá estava perdendo o interesse na cerveja local e foi então que os dirigentes da cidade investiram em uma cervejaria estado da arte e foram até a Bavária, na Alemanha, contratar o mestre cervejeiro Josef Groll. A missão dele era de introduzir uma cerveja tão boa quanto as famosas
cervejas alemãs, mas agora com um tipo de levedura moderna nas mãos e com uma leve composição mineral da água da cidade sendo extraordinária, com tudo isso, ele então produziu uma cerveja ultra leve, acentuando a presença de lúpulo aromático e também conferiu uma cor dourada bem pálida com um denso colarinho. Nascia então o estilo de cerveja mais consumido no mundo até os dias de hoje, a cerveja Pilsen. Mais à frente, no vídeo eu vou te ensinar a degustar essa cerveja, pois é bem fácil de encontrar, são douradas, de um colarinho bem cremoso, um gosto suave de malte bem equilibrado, gaseificadas de aroma sutil e de uma concentração de lúpulo. Em outras palavras, são cervejas que descem já pedindo bis e que harmonizam com quase tudo que você pode servir. Agora você entende porque é fácil de encontrar pessoas que pensam que Lager e Pilsen são coisas totalmente diferentes. Eles se baseiam nas características finais ou nas informações de rótulo, mas não sabem que o princípio, a base de fabricação é a mesma, mas agora você sabe. Resumindo isso para você de forma bem fácil assim, Lager é uma categoria de cerveja e Pilsen é um estilo dentro dessa categoria. Se quiser saber mais sobre os muitos estilos de cerveja Lager que existem, dá uma olhadinha lá no meu canal, fiz um vídeo só sobre isso. Outra dica é que essas cervejas são excelentes para serem servidas em festas, recepções, particularmente eventos onde as pessoas estejam interagindo, falando. Elas são muito fáceis de beber e possuem um teor alcoólico moderado, possibilitando que o organismo vá eliminando o excesso de álcool enquanto dançam, se movimentam ou comem algum petisco. Sendo a Pilsen um estilo dentro da família Lager, agora você não ficará mais perdido lendo a descrição de cerveja e nem os menus nos eventos de cervejas artesanais. Eu sei. Por lá está cheio de itens que agora parecem complicados para você, mas dá uma olhadinha só em um desses meus outros vídeos nessa jornada, onde eu te dou dicas de como entender as descrições usadas nas cervejas artesanais. Lá você irá entender o que são as outras coisas como IBU, ABV, o que realmente significa a expressão puro malte, aroma lupulado, aroma maltado e por aí vai. É menos complicado do que você imagina agora. O que temos aqui é uma cerveja Lager produzida pela Carlsberg Brauerei GmbH. Para quem não sabe, Brauerei significa cervejaria em alemão e esse GmbH é uma forma de empresa com sociedade limitada. A cervejaria fica em Hamburgo, na Alemanha, e está em operação desde 1878. Uma empresa familiar desde a sua origem, fundada e liderada pela família Weber. Note que essa Carlsberg é com K e não é com C. Ou seja, não se trata de uma subsidiária alemã do famoso conglomerado de cervejarias do grupo Carlsberg da Dinamarca, mas sim de uma empresa absolutamente diferente. E sobre latinhas, já discutimos isso nos outros vídeos e sabemos que o mito caiu e faz tempo. Hoje em dia, as latinhas são o melhor meio de conservação para a cerveja. Uma das razões pelas quais eu renovei a minha linha de produção migrando de cervejas em garrafas para cervejas em latas e deixei somente um estilo em garrafa. Muitas outras cervejarias artesanais já migraram também e outras já estão se preparando para fazer o mesmo. Se você quiser saber mais sobre isso, procure meu vídeo sobre latinhas versus garrafas. Lá eu falo com muito mais detalhes sobre o assunto. Bom, eles deixam bem evidente na latinha que a cerveja foi feita em concordância com a Reinheitsgebot, a famosa lei alemã de pureza da cerveja que discutimos no início do vídeo. Na latinha eu não encontrei nenhuma informação sobre o estilo. Nas lojas por aqui na Suíça alemã, eles classificam ela como Deutsches Helles Lager, então sabemos que se trata de uma Lager. Bom, esse é um produto para fãs e colecionadores. Um lance bem legal, pois se você curte rock and roll e curte a super famosa banda australiana AC/DC, você vai curtir ter um objeto desse nas mãos, porque vai além de te entregar somente a cerveja, mas também de te envolver com algo a mais que lhe dê prazer. O design é fenomenal, a qualidade do packaging é excelente, realmente chama bem a atenção do público-alvo. Estão de parabéns, já começamos muito bem essa nossa degustação. Efeito visual aprovadíssimo. A cerveja se chama AC/DC Rock or Bust,
foi lançada em comemoração à turnê mundial da banda promovendo o álbum também intitulado Rock or Bust. Inclusive, na lateral da latinha, você encontra uma lista com todas as músicas do álbum. Galera, para aprender essa degustação passo a passo junto comigo, você encontra esta cerveja nas melhores casas do ramo. Então, esta é uma cerveja Lager Helles a 5% álcool. Vamos abrir? Adoro esse plac. Sempre brinco dizendo que é o som da vida. Opa! Muito bom. Vamos servir então? Aqui você observa uma cerveja de cor dourada, clara e bem filtrada, de um perfil brilhante e cristalino. Colarinho denso, bem formado, indicação preliminar de uma cerveja em boas condições de fabricação e armazenamento. Vamos ao tão esperado momento, a combinação de aromas. Olha, do lúpulo vem um aroma floral, bem típico e bem sutil. É isso mesmo, bem floral. Basicamente, o esperado para esse tipo de estilo. Tem um toque granulado, maltado, aquele cheiro de massa de pão, sabe? Mas nada muito pronunciado, né? É bem sutil, né? Vamos conferir o sabor? Bebê, bebê! Uma cerveja bem refrescante, toque doce, suave de malte, proeminente amargor no final, nada forte e nem desconfortante. Impressão geral foi de uma cerveja bem balanceada, muito bem produzida, uma excelente execução do estilo, estão de parabéns. Bom, agora que eu descrevi minha experiência ao degustar essa cerveja, podemos então compará-la às características do padrão do estilo. Então, o que nos diz as regulamentações internacionais? A BJCP, Beer Judge Certification Program, informa as características padrão de uma cerveja Deutsches Helles tradicional. Para o nível em que estamos discutindo aqui e mantendo a coisa toda bem simples de entender, é suficiente saber que essa cerveja teria de apresentar as seguintes características. No geral, uma cerveja bem equilibrada, suave, de cor clara, um pouco mais forte que a média da categoria, com moderado aroma de malte e lúpulo. Na sua composição de aroma, ela deve apresentar características que vão pelo floral, herbal ou picante. Também a presença de um aroma moderado e adocicado de malte. Tem de possuir uma aparência dourada, que pode situar-se do claro ao dourado intenso, com um colarinho branco bem marcante. O sabor tem de ser bem equilibrado, nada de muito malte ou muito lúpulo. Eles têm de estar em harmonia, têm de ter um efeito suave e refrescante no paladar. Após beber, você sente o ligeiro toque do amargor do lúpulo. A experiência é de uma cerveja refrescante, moderada, não muito gasosa e que é suave, mas lhe dá aquela pequena efervescência na língua. Então, após eu lhe descrever a aparência, aroma, sabor e a experiência que eu tive ao beber a AC/DC Rock or Bust, e agora de lhe informar as características padrão mundial desse estilo, qual é a sua conclusão? A cerveja está próxima do estilo, puxou mais para um lado, puxou mais para o outro. Agora, você pode comparar a sua cerveja e treinar e aprender essa degustação baseada neste meu vídeo. Gostou? Viu como esse universo de degustação de cervejas é bem mais fácil do que parece? Continuando, agora vamos degustar uma cerveja Deutsches Pils, ou seja, uma Pilsen alemã. E para isso eu tenho aqui uma cerveja Becks, também conhecida como Brauerei Beck & Co., como vocês viram no início desse vídeo. Brauerei significa cervejaria em alemão. A Becks é uma cervejaria da cidade de Bremen, no norte da Alemanha.
Lembra de que quando discutimos a cultura cervejeira alemã, vimos que na Idade Média, onde hoje é a Alemanha, os monges faziam cerveja na região sul e os artesãos faziam cerveja na região norte. Então, Beck's é uma cerveja que nasceu em uma região influenciada pela cultura da cerveja popular e poucos anos depois da primeira Pilsen ter sido feita em 1842. A cervejaria foi fundada em 1873 e já era a quarta maior cervejaria da Alemanha e ainda uma empresa familiar quando foi comprada pela Interbrew em 2002 pela soma de 1,8 bilhão de euros, muita grana. E desde 2008, ela passou a ser uma subsidiária da AB InBev, que comanda uma fatia generosa de 45% do maravilhoso mercado cervejeiro mundial. Agora, alguns fatos interessantes sobre a cervejaria Beck's. Ela foi fundada pelo arquiteto e construtor Luder Rutenberg, mas o mestre cervejeiro foi Heinrich Beck. Ficou meio óbvio aí da onde veio o nome, certo? A Beck's patrocina o Werder Bremen, time da Bundesliga, a principal competição de futebol do país. Desde 1987, a Beck's promove o The Art Campaign, ou seja, uma campanha de arte da Beck's, onde artistas em uma competição livre batalham por assinar o próximo rótulo artístico da Beck's. Não só por amor à arte, mas segue um prêmio forte para quem chega lá. Outro fato é que vocês já devem ter notado que a logo da Beck's carrega um símbolo e uma chave em alusão ao brasão da cidade de Bremen, que também contém uma chave que é atribuída ao apóstolo Pedro, santo patrono da cidade. Pessoal, e para aprender essa degustação passo a passo junto comigo, você encontrará esta cerveja nas melhores casas do ramo. Então, esta é uma cerveja German Pils com 5% álcool. Vamos abrir? De novo, aquele plot. Sempre brincando que esse é o som da vida, né? Ó. Excelente! Vamos para o copo então. Ó. Aqui você vê que a cerveja apresenta um dourado menos acentuado e mais pálido, bem filtrada, bem cristalina, como esperado. Olha, colarinho denso, bem estável, muito importante para a retenção da carbonatação, né? Vamos à combinação de aromas? Olha, um corte bem claro de grãos de malte, notas de pão. Basicamente falando, exatamente o esperado para esse estilo de Pilsen alemã. Já no lúpulo, você nota que o floral está mais pronunciado que o herbal, mas em equilíbrio com a base de malte. Está bem harmoniosa. Vamos conferir o sabor. Muito refrescante. Perfeita para o verão. O amargor é presente, mas não é tão marcante. É interessante que o amargor está bem equilibrado, vai bem estável do início até o final. Impressão geral de uma cerveja bem equilibrada, excelente, muito bem produzida, uma excelente execução do estilo, estão realmente de parabéns. Bom, esta foi a minha percepção ao degustar essa cerveja. Podemos então compará-la às características padrão do estilo. Vamos primeiro ver o que dizem as regulamentações internacionais. A BJCP, Beer Judge Certification Program, informa as características padrão de uma cerveja Deutsches Pils, ou seja, uma Pilsen em alemã. Para o nível em que estamos discutindo aqui e mantendo a coisa toda bem simples de entender, é suficiente saber que essa cerveja teria de apresentar as seguintes características. No geral, uma cerveja muito leve e refrescante, de um dourado pálido, um pouco mais amarga e com excelente retenção de colarinho,
e um aroma de lúpulos herbais. Na sua composição de aroma, a presença daquele toque de malte tende a ser baixa com um pequeno toque adocicado. Já pelo lado do lúpulo, ela deve apresentar características bem distintas do floral, herbal, mas que não se sobressaiam ao malte. Tende a possuir uma aparência que vai do amarelo palha ao dourado pálido, sempre muito brilhante, com um colarinho bem cremoso, de um branco bem marcante e uma retenção muito grande. O sabor, uma combinação de amargor que varia do médio a alto e tende a dominar o paladar do começo ao fim. E do outro lado da balança, a base de malte variando do moderado para o baixo. Os lúpulos também variam de médio a alto com uma paleta composta por herbal, floral e picante. A experiência é de uma cerveja muito refrescante, moderada e bem gasosa. Então, após eu descrever a aparência, aroma, sabor e a experiência que eu tive ao beber a cerveja Beck's, e agora de lhe dizer as características do padrão mundial para o estilo, qual é a sua conclusão? Faça você mesmo uma comparação e me diga, a cerveja se aproxima do estilo, puxou mais para um lado, puxou mais para o outro. Você já deu conta de que rolou um curso completo aqui? Você tem informação suficiente para treinar e aprender por si mesmo e já começar a fazer as primeiras degustações de cerveja do estilo Pilsen. Gostou? Viu como o universo de degustação de cervejas é bem mais fácil do que parece? Bom, espero que tenham curtido mais um papo de cerveja entre amigos. Como você sabe, minha missão é te ensinar de um jeito rápido e fácil a tornar-se um apreciador de cervejas que sabe escolher, analisar e harmonizar qualquer cerveja com 100% de segurança e confiança. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e já clica no sininho que é para não perder nenhuma novidade, pois toda semana está bombando de conteúdo. Um grande abraço e te vejo na próxima. Zum Wohl!